Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, vamos ficar de pé, vamos orar para darmos início. Logo após, iremos cantar o nosso cantor cristão, número 60. Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor, para juntos louvar e engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor venha nos dando, Pai, sabedoria, Senhor, fazendo assim a tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão vindo, ó Deus, traga-os em paz, livra de todo mal, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, os enfermos, já visitando os hospitais. Toma direção, Pai, na vida de cada um, Senhor. Senhor, vai visitando, Pai, a irmã Marluce, vai dando força a ela, Senhor. Toma ela em tuas mãos, Senhor, e faz a tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus amado, abençoa toda a família, Senhor. Muito obrigada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém. 60. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai. O Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai. A quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. 62. Nome precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé,
a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 116. Amém. Irei ler com toda a igreja. O título da leitura: Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Está abatido, mas Ele me livrou. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos.
O Senhor deveras, sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém. Que o nosso Deus, né, nos abençoe, né, agradecemos a Deus pela palavra lida, né, e que possamos, né, permanecer firmes, né, na presença do Senhor, né. Iremos ouvir o ministério de louvor, o ministério feminino, né, vai louvar o Senhor. Amém. Ministério de louvor é... Aí eu me lembrei, hoje eu estava falando com a irmã Vaninha, me lembrando que o pastor Pedro falou domingo passado, né? Qual vai ser a sua desculpa hoje para vir para a igreja, né? O pastor Pedro falando, né? Hoje é a chuva, né? A desculpa. Sim, irmãs, estamos contando com a presença. Ah, vem mais visitante aí, então não vou falar agora não, né? Ah, sim. De Lorena, né, que está aqui conosco, né? É um prazer, né, revê-la, né? Graças a Deus. E a sua tia também, né, que está aqui conosco. Rode e sua mãe também. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe, né? Toda a sua família. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou deixar aqui para meditação só um versículo do Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Som. A formosura do Senhor e indagar no seu templo. Amém? Amém.
nesse lugar. Não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta. E coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com o arcanjo e viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E o pastor vai estar com a oportunidade para fazer a dedicação dos dízimos e ofertas. Amém. E logo após, as crianças vão louvar o Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou com saudade da semana passada. Estou com saudade de domingo. Mas estava com saudade de vocês também, viu? Estou sentindo falta só dos que não vieram, os que estavam aqui domingo passado, não. Imagina, se os que não estavam aqui domingo estão fazendo falta, imagina vocês que a gente não vê há tanto tempo. Mas eu estou com saudade de quarta-feira e de domingo de novo. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor hoje à noite, não é isso? Eu não sei se dá para esperar para estiar, porque se a gente for esperar passar chuva, a gente vai passar um bocado de tempo sem sair de casa. E tem uma coisa que é o seguinte, né? Eu vou me acordar de 4 horas da manhã e vou sair chovendo ou estiado, eu tenho que ir para ganhar uma bolacha. Para manter o seu emprego. É isso? E aí, fazer igual Tony Laripibu, com sapato ou sem sapato, glória a Deus, né? Sem sapato. E se com chuva ou sem chuva, a gente vai e a gente vem adorar o Senhor em nome de Jesus. Irmãos, que é uma bênção poder estar na casa do Senhor. E eu creio
E eu creio que, se eu estou com saudade de quarta, de domingo passado, estou com saudade de tudo, da mensagem, de tudo o que aconteceu, da palavra do Senhor. O desejo do meu coração, a torcida do meu coração é que domingo eu esteja com saudade de hoje, eu sinto a falta desse domingo. Porque hoje nós temos a oportunidade de fazer um culto melhor do que fizemos domingo passado. Hoje Deus nos está dando a oportunidade de a gente se colocar diante dEle para adorá-lo da melhor maneira possível. E não importa quantas pessoas vieram, quantas pessoas virão, o certo é que Deus nos concedeu a graça de estarmos aqui nessa noite. De estarmos aqui adorando o nome dEle. Não é isso? E bendito seja o nome do Senhor, que tem cuidado de nós de maneira tão maravilhosa. Nós temos nesses dias sofrido também, não é? Sentimos a separação da nossa irmã Márcia, não é? Que o Senhor aprovou colhê-la durante essa semana, levar para o seu seio. A nossa irmã Marluce está amparada por pessoas próximas e amigas, e as irmãs têm ido sempre lá visitá-la também durante a semana, né, dando forças. Mas de tudo isso nós chegamos a uma conclusão, e foi o que eu falei com a irmã Marluce, é que nós tem momento para sofrer, nós temos momentos que é para chorar mesmo, né? A gente não vai, ninguém vai rir na hora da perda, todos nós sentimos isso, mas a gente tem que entender o seguinte, que o Senhor deu o privilégio, é um privilégio, irmãos. A gente fica chorando, mas é um privilégio o servo do Senhor partir para estar com o Senhor para sempre. A gente não compreende isso porque a gente não foi para lá ainda, a gente não entende nada. A gente só fala de céu, mas nunca foi no céu. E quando a gente estuda sobre o céu, a gente vê a preciosidade que é estar lá. E se pudesse, a gente iria para lá. Só que a gente não quer passar por esse processo que se chama a morte. Porque bichinho infeliz, é um inimigo terrível, diz a Bíblia, a morte. Mas o Senhor, quando Ele leva os seus, Ele lhes dá a oportunidade de serem honrados. A gente é sofrimento, é dor, mas o Senhor honra. Porque o Senhor leva para um lugar onde nunca mais essa pessoa vai sofrer. Nunca mais a pessoa vai ser tentada. E a ideia que nós vamos tendo é de que a dor que a gente sofre aqui nessa vida, está no texto bíblico, é que a dor, o sofrimento aqui apenas faz da gente iguais. O sofrimento torna a gente iguais. Tem um que sofre, a gente pensa que aquele que está sofrendo muito, a gente às vezes quer comer uma comida e de repente não pode comer por uma questão às vezes de saúde, né, de restrições para a nossa própria saúde. A gente não pode comer alguns tipos de alimentos. E a gente fica observando, tem lugar aí que o pessoal fica colocando arapucas, ratoeira mesmo dentro do mato para pegar um rato que parece esse rato de casa. E sai com aquele monte de rato assim pendurado pelo rabinho assim, ó. Aquela tuinha de rato, a maior felicidade do mundo, porque vai ter rato para comer. E não é preá, não é aquele rato grande, aquele preazinho gordinho, aquela coisinha bonita. É rato, é um rato tão parecido com esse rato caseiro que se tem por aí, esse rato que a gente vê em casa, a gente quer botar ele no cola-rato, na ratoeira, a gente prepara as armadilhazinhas para ele. A gente gosta tanto deles assim. Os cabas ficam torcendo lá para pegar um rato em algumas regiões desse mundo. Tem um irmão que ele faz vídeos, ele parece muito com aquele, como é o nome do cantor do Grupo Logos? Do Paulo? Parece com Paulo César, e tem a voz muito parecida com a voz de pastor, o nome do pastor? Hildomar Nascimento. Ele tem um canal e ele faz
Daqui a pouco eu vou perguntar outra coisa. E ele faz uns vídeos e ele estava em um país da África. E ele dizendo, eu vim para aqui porque o Senhor me trouxe para esse lugar. Para fazer a obra, para fazer missão. E tem um cidadão de lá que estava com ele, que só falava inglês, e o moço, e fala a língua de lá também, né, aqueles dialetos dele, e ele fala inglês com o moço, e ele conversando, aquele cidadão que está lá, tentou sair do país. Tentou sair de lá porque lá não tem uma fábrica. Não tem uma fábrica. As pessoas fazem uma refeição por dia. E ele que estava lá como brasileiro, conversando, disse assim, eu hoje de manhã pedi um cafezinho, como eu estou aqui, não estou fazendo turismo, estou fazendo missões, mas como eu já sei que não come de manhã, nem come meio-dia, só vai comer à noite, eu pedi um cafezinho para aguentar com ele aqui durante o dia e me serviram um cafezinho, porque aqui se come uma refeição por dia. É porque não se tem comida, porque o povo não tem alimento. Aí quando a gente pensa, eu queria comer aquilo, eu não posso. Deixa eu fazer uma confissão a vocês, eu estou com saudade de quarta e de domingo, mas também essa semana foi uma semana de dor no meu estômago, de dor na barriga, porque a gente se anima, né, e se empolga e sai comendo, pronto. Aí foi uma semana de incômodos para mim. Então assim, eu tenho limitações, mas graças a Deus que eu posso comer todo dia, posso não comer tudo que eu desejaria comer, mas eu tenho como comer todo dia, comer 3 vezes ao dia, comer mais do que 3 vezes ao dia, né? E tem gente aí sofrendo tanto. Então, o sofrimento apenas nos iguala. Alguns sofrem mais do que outros, alguns têm sofrimentos diferentes dos outros, mas todos nós somos iguais. E que bom que esse sofrimento também, biblicamente, nos coloca como participantes do reino de Cristo, porque Cristo também sofreu e venceu nessa vida. Então, os nossos irmãos que partiram não fazem mais parte dessa igreja aqui, da igreja que está aqui, que é chamada de igreja militante, a igreja que está na militância, a igreja que está na luta, no trabalho, mas faz parte da igreja triunfante. Aqueles que já venceram, estão esperando se tornar ou fazerem parte da igreja que será um dia glorificada. Quando o Senhor Jesus voltar e levar toda a sua igreja, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós receberemos um corpo glorioso, faremos todos parte da igreja glorificada. Cremos nisso, cremos nessa palavra do Senhor. Amém? Bem, eu quero apenas orar com você, quero que façamos a oração do Pai Nosso. Orem por uma família, são família ainda do saudoso pastor Antônio Silvestre, lá em Amaragi. Eles sofreram nas semanas juninas aí, não sei se foi num sábado, de um acidente de moto, saindo de Primavera. Eles são de Amaragi, estavam em Primavera, o tio e o sobrinho sofreram um acidente de moto. O tio teve a perna amputada. O sobrinho também teve um monte de situações lá, tem uma cirurgia, parece que alguma coisa, não sei se é referente à bacia, alguma coisa assim para fazer cirurgia ainda. O acidente foi muito feio, a perna dele ficou esmagada, a parte do joelho para baixo. E ele amputaram a perna e ele ficou em coma, parece que uma semana mais ou menos. Estava em coma. Então, orem por eles, orem para que Deus dê graças a eles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar juntos e estaremos orando também, agradecendo a Deus pelo privilégio, a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui nessa noite para colocar diante do altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Amém? E louvamos a Deus, agradecemos a Deus porque temos a irmã Rod com a sua família. Aqui a irmã Lorena, que eu fico de vez em quando pensando como é que está a irmã Lorena lá. E outro dia eu perguntando a ela, e aí, como é que está a igreja? Está indo para o culto? Está sendo pastoreada? Quem é que está te acompanhando? Como é que está? E ela falando das lutas do trabalho, estudo, né? Essa coisa toda. Mas Deus dá graça. Né? Deus dá graça a todos nós, para nós nos... Deus conhece o nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus.
Sim, e ainda após a oração, quem vai cantar, essas meninas aqui que está pulando, é tu? Ah, já ficou quieta. Para cantar, ela parou de pular. Eu vou ficar de olho em você depois que você cantar. Então nós vamos orar ao Senhor e depois da oração as crianças vão louvar ao Senhor. Amém? Oremos. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por Teu amor por nós. Obrigado, Senhor, por nos teres dado a graça de estarmos aqui nessa noite. Sim, Senhor, e cremos que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. O Senhor tem algo específico, o Senhor tem algo real para realizar na nossa vida, para falar no nosso coração. E talvez o Senhor já tenha até começado, já tenha falado através do louvor nessa noite. O Senhor já tenha nos feito refletir, meditar, pensar e agradecer ao Senhor. Bendito Deus, te louvamos pela vida de todos que fazem esse culto hoje à noite. Te pedimos, ó Deus, a tua graça, o teu consolo sobre a vida da irmã Marluce, sobre a vida de sua família. Mas não podemos deixar de te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio, o Senhor nos deu a graça, o Senhor nos deu a bênção de conhecer, de conviver, de partilhar momentos com a irmã Márcia. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de todos aqueles que vão, ó Deus, colocar diante do Senhor, diante do teu altar, ó Deus, suas ofertas, seus dízimos, aqueles que vão, ó Deus, colocar a sua vida como culto de vida, como culto real, como verdadeira adoração diante do Senhor nessa noite. Te louvamos, ó Deus, pela vida da irmã Lorena, pela vida de sua mãe, pela vida da irmã Rod, que estão conosco nessa noite. Rogamos a bênção sobre toda a sua família, como sobre todas as famílias aqui, ó Deus, presentes hoje à noite. Te pedimos, ó Deus, por aqueles 2 jovens, tio e sobrinho, que sofreram aquele acidente e tiveram danos seríssimos no seu corpo. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os abençoe. Mas te agradecemos porque o Senhor poupou a vida deles. O Senhor lhes deu uma nova oportunidade, uma nova chance. Obrigado, Senhor, também porque nós já andamos de moto essa semana, outros talvez não essa semana, mas o Senhor nos guardou e nos livrou. Louvamos o teu nome. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, o Ministério Feminino, o Ministério Infantil. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia.
nos mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. E nem precisava. Oi, som. Oi, A. Oi, som. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos a ficarem de pé para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor Jesus. A gente olha muito rede social, né? E hoje, eu olhando uma rede social, aí eu vi uma pessoa fazendo a reflexão que exatamente hoje estava faltando 182 dias para o final do ano, né? Exatamente hoje falta os 180 dias para completar os 364 dias do ano. E eu fiquei pensando, né, na bondade do Senhor, né, no que o Senhor ele tem feito nas nossas vidas, no que o Senhor ele tem, o tanto que Ele tem nos amado, o tanto que Ele tem nos livrado. E a gente, quando vê, nem percebe que já passaram 6 meses e que agora a gente só resta mais 182 para encerrar o ano. Não é? Que os nossos corações eles se coloquem diante do Senhor em agradecimento pela sua bondade, pelo seu amor derramado sobre as nossas vidas, porque só o Senhor é que nos faz ficar de pé. Só o Senhor é que nos traz até aqui nos domingos, nas quintas e em outras programações. É só o Senhor que nos sustenta. Então vamos louvar o Senhor com alegria. Do Senhor, entrará no seu santo lugar. Aquele que é limpo de mão, aquele que é puro de coração, aquele que é limpo de mão, aquele que é puro de coração. Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face, e toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor.
buscar a tua face, e toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Do Senhor, quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração. Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face, em toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face, em toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face, e toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face, e toda a terra se ouvirá o som do povo do Senhor. Por onde nós formos, as bênçãos do Senhor, ela seguirá, nos seguirá, as misericórdias do Senhor, nos seguirá todos os dias de nossas vidas. Amém? Onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, e sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, e sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita,
Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada, a minha saída. Bendita será, e sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros santamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que faço, sou abençoado, yeah. Só a igreja, por todo lado. Ainda mais forte, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que faço, sou abençoado, yeah. Aleluia, glória a Deus. Por todo lado nós somos abençoados. O Senhor, Ele é fiel nas nossas vidas. E a próxima canção que nós iremos louvar diz que eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. E independente das circunstâncias que a gente passe, o Senhor está. E mesmo que a gente sinta a dificuldade de perceber, de sentir, que a gente gosta muito de sentir, mas o Senhor está. Porque o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não importa as circunstâncias, o nosso Deus, Ele está conosco. Amém. essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
e o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. A palavra está com o pastor Alessandro.
Gênesis, capítulo 50. Eu quero... Esse versículo que nós vamos ler, Gênesis capítulo 50, apenas o versículo 25, ele vai servir apenas como referência para a gente. Para a gente, vamos pensar assim, como referência para o tema de hoje à noite. Nos diz o versículo: e José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Só a segunda parte aqui que está entre aspas. Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Amém? Essa foi uma palavra de José quando ele estava para morrer. Ele já estava velho, cansado, estava prestes a morrer. Ele chamou o povo de Israel e disse para eles isso: quando eu morrer, eu quero que vocês levem os meus ossos daqui. É claro, perdão, eu vou morrer, ele tinha certeza. Mas quando Deus intervir, ou seja, quando o Senhor levar vocês para a terra prometida, eu quero que vocês levem os meus ossos para lá. Sabe o que isso quer dizer? Que José tinha esperança no Senhor. Ele acreditava nas promessas de Deus. E ele está dizendo: eu sei que eu vou morrer, mas eu sei que Deus vai cumprir as suas promessas. Ele vai levar o seu povo para a terra que ele prometeu. E aí, vocês levem os meus ossos, porque eu quero que pelo menos os meus ossos entrem lá na terra prometida. Ou seja, se nós pensássemos agora no que José está tentando nos dizer, falando assim para o povo de Israel, nós poderíamos imaginar assim: José está dizendo para mim, para você, tenham esperança, acreditem, o Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Amém? Então, eu estou com um desafio hoje à noite, porque eu, domingo passado, falei um pouquinho, assim rapidinho, mas falei de José aqui, lembram? Domingo passado eu falei aqui sobre José. Sobre a vida de José, nós já pregamos aqui outras vezes. E como eu falei a semana passada de novo, de repente a gente corre o risco de ser muito repetitivo. Mas eu vou confiar em Deus, primeiro, que é quem fala-nos através da sua palavra, e tomar exemplo de uma palavra do pastor, que eu citei aqui o nome dele essa semana passada, eu acho, o pastor Jeremias, que ele um dia disse assim, ele disse: tem cultos que Deus pega e mistura as palavras dele com as palavras do pastor, com as palavras do pregador, e o negócio dá certo. Ele diz: porque tem dia que só misericórdia, porque o pastor, se depender dele, não sai nada às vezes. Ele diz: por mais que se esforce, parece que nada sai. E eu estou torcendo para que nessa noite o Senhor misture as palavras dele com as minhas, ou que ele fale-nos através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, nós vamos refletir um pouco sobre a história de José, que nós falamos a semana passada, aquele que teve sonhos, que era filho de Lia, uma das filhas de Labão, que foi sogro do seu pai Jacó, que era estéril, e que um dia ela orou a Deus e disse: dá-me filhos, senão eu morro.
e o Senhor deu a ela José. Mas nós sabemos que José, ele foi criado na casa... A história de José, ela começa assim, o relato da história de José está a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis. José, um dos filhos de Jacó, né? Ele era muito querido por seu pai. Mas uma das coisas que José fazia era chegar para o pai. Ele ia para o campo com seus irmãos, os irmãos filhos de outra mãe, e quando ele voltava para casa, ele contava a Jacó, ao pai, os maus feitos dos seus irmãos. Aquele filho que chegava em casa e dizia para o pai as coisas erradas que o irmão fez, ou que os irmãos fizeram. E José fazia isso. E por causa disso, os irmãos ficaram com raiva dele, odiavam ele. Porém, o comportamento de José era um comportamento que era agradável ao seu pai. A Bíblia diz que o seu pai acabava por ter, digamos assim, tinha mais prazer com José do que com os outros filhos. A ponto de o pai fazer para ele uma roupa que destacava ele, que fazia, digamos assim, deixava ele diferente dos outros. José tinha sonhos. E os sonhos que ele teve, pelo menos uns 2 sonhos que ele sonhou, ele contou em casa para os seus irmãos e para os seus pais. Os irmãos dele zombavam dele, debochavam dele por causa do sonho que ele contara. E Jacó, o seu pai, achava também que José sonhava demais. E que os sonhos de José eram sonhos muito altos, a ponto de, quando José teve um sonho que o sol e a lua e 11 estrelas vinham e se curvavam diante dele, o pai disse: que conversa é essa? Você quer dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos, um dia a gente vai lhe servir? Então ele foi, digamos assim, ignorado com relação aos seus sonhos pelo próprio pai. Mas deixe-me falar uma coisa para você, baseado na história de José. Nós falamos aqui a semana passada, e vamos repetir isso hoje à noite. José foi vendido. Os irmãos queriam primeiro matá-lo. Disseram: a gente mata ele e chega em casa a gente diz para o pai que uma fera devorou ele lá no campo e pronto. E quando eles estavam certos para matá-lo, para tirar a vida dele, um dos seus irmãos mais velho, por nome Rubem, chegou e disse para ele o seguinte: não, para os irmãos, não façam isso não. A gente apenas joga ele aqui na cisterna, mas joga ele vivo, não mata não. Joga ele no poço, mas joga ele vivo. E assim o fizeram. Jogaram José num poço, e José está lá no poço. E a gente vai pensar o seguinte: como é a caminhada da vida de José? Uma hora José está em casa do seu pai, é o filho, digamos assim, preferido, é o filho mais amado do seu pai, e agora ele está num poço, talvez esperando a morte. Mas lembra que nós falamos aqui a semana passada que o poço talvez tenha sido o livramento de morte de José. Quando você pensa que as coisas estão ruins, que pioraram, essa situação que aparentemente parece pior, talvez seja uma provisão de Deus, um livramento de Deus, de algo que seria muito mais terrível. Porque os irmãos de José queriam matá-lo, mas um deles interviu dizendo: não, a gente não mata, joga ele vivo na cova. Então naquela cova José podia imaginar: eu vou morrer. Mas por outro lado o Senhor já estava dizendo para ele: aqui é o lugar para você não morrer. Os seus irmãos queriam matar você, mas a ideia de jogar você na cova para que você não fosse morto. José ficou naquela cova até que os irmãos de José observaram que vinham os mercadores, os compradores de escravos pela estrada. E eles pensaram: a gente tem uma forma de se livrar dele, sem precisar matá-lo. Se a gente vende ele como escravo, nunca mais a gente vai vê-lo. Nunca mais ele vai ser encontrado. Imagina,
Para onde é que esses homens estão levando ou estão indo com os escravos que eles estão comprando, que eles estão levando? Para onde é que eles estão indo? Eles estão indo lá para o Egito. Quando é que a gente vai no Egito? Nunca. Então nunca mais a gente vai ver esse José. E outra coisa, o que é que escravo tem como esperança? Trabalho forçado e morte. Então nunca mais a gente vai vê-lo. Nunca mais a gente vai encontrar José. E José é tirado da cova pelos irmãos e é vendido aos compradores de escravos que estão passando ali. Mais uma vez, José está sendo levado para a escravidão. E podia pensar, meu Deus, eu fui tirado da casa do meu pai, fui tirado da minha caminha quente, da minha comidinha na hora, para ser vendido como escravo. Mas mais uma vez, o Senhor estava livrando José de morrer dentro daquela cova, naquele deserto. Como Deus é bom! Como Deus tem sido cuidadoso conosco e muitas vezes nós não percebemos, nós não nos damos conta disso. Há um relato de um pastor, hoje só tem vídeos porque ele perdeu a vida, acredito que juntamente com a esposa, se eu não me engano, num acidente de um avião dele, Dr. Mike Murdock, e ele conta essa história de José de uma forma muito interessante. Ele diz assim, ele diz que os irmãos pegam José e vendem José como escravo. O escravo é vendido e ele sai dali amarrado. Para não fugir, o escravo ele é levado amarrado de cordas. Os pés com correntes, cordas nas mãos ou correntes, e eles vão sendo puxados por um jumento, por uma mula. E Dr. Mike Murdock diz assim, enquanto os irmãos vão dizendo para José está indo embora, os irmãos estão dizendo assim, vai embora, infeliz. Tchau, sonhador. Vai embora, escravo. Nunca mais a gente vai te ver. Enquanto isso, ele diz, na outra ponta da corda, o Senhor está usando o jumento, dizendo, traz José para ele ser governador no Egito. Traz José, arrasta ele para ele ser honrado onde eu quero. Então assim, as coisas que parecem estar piorando na nossa vida, talvez seja uma providência de Deus e a gente nem percebe, a gente nem tem se dado conta. Ou seja, nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor por tudo e em tudo que acontece na nossa vida, irmãos. Olhe, mesmo que esteja ruim, a gente ainda tem motivos de agradecer ao Senhor. Mesmo que a gente esteja sofrendo, a gente tem motivos para agradecer a Deus, para ser grato a Deus. E aí, José vai embora da casa do pai para uma cova, para uma cisterna. Da cisterna para o mercado de escravos. De escravo, ele foi levado como escravo. Chega lá, ele vai trabalhar no pesado, ele vai trabalhar no campo. E ele é observado pelos seus senhores, que onde ele trabalha as coisas dão certo, as coisas produzem. Então, Potifar, um dos homens de confiança do rei do Egito, do rei Faraó, pensa o seguinte, uma pessoa dessa, que em tudo que ela coloca a mão, tudo que ela põe a mão prospera, eu quero uma pessoa dessa na minha casa. Onde José ia, onde José trabalhava, onde José plantava, as coisas davam certo, as coisas prosperavam. Ele disse, eu quero esse homem na minha casa. Eu quero ele administrando o que eu tenho, cuidando do que eu tenho, porque eu sei que vai dar tudo bem se esse homem estiver cuidando dos meus negócios. Levou José para sua casa. José teve a confiança e ele deu a autoridade a José na sua casa em tudo que ele tinha. E aí José deixou de ser um escravo que fora vendido por seus próprios irmãos para ser preso e se torna um escravo livre, porque ele agora é um mordomo na casa de Potifar. Até o dia em que ele é acusado, até o dia em que a mulher de Potifar deseja-o, tenta-o, ele não aceita o assédio dela, ele não se sujeita aos desejos dela e ele é levado de escravo livre para a cadeia. Ele vai para a cadeia. E a cadeia
é o lugar, naquele momento, naqueles dias, ir para a cadeia é sentença de morte. José está agora numa prisão, esperando a morte chegar. Não tem nenhuma expectativa de vida naquele lugar. Quem está ali espera um dia o rei mandar chamar para enforcar, para decapitar, para matá-lo de alguma forma. José está lá. Mas Deus continua sendo o Deus de José, como sempre foi. E Deus vai fazer algo maravilhoso naquele lugar. Porque José está preso e juntamente com José, depois de algum tempo ali, José adquire uma confiança dos carcereiros, ao ponto de o carcereiro entregar nas mãos de José as chaves da prisão. E agora, José está preso com duas pessoas muito assim, que eram próximas e que serviam ao rei. Um era copeiro do rei e o outro era o padeiro. Eles têm um sonho e eles acordam perturbados com o sonho que têm e vão contar o sonho para José. Dizem para José o sonho que tiveram, desesperados, aflitos, querendo saber o significado daquele sonho. E José, por direção de Deus, orientação do Santo Espírito de Deus, José diz para eles a interpretação dos sonhos. O sonho do padeiro, o sonho daquele que era padeiro do rei. José dá a interpretação dizendo para ele que ele vai sair da prisão, mas ele vai ser morto, o rei vai mandar matá-lo. E o sonho do copeiro, o rei José interpreta dizendo que o copeiro vai voltar a servir na mesa do rei novamente. E isso acontece. Mas chega um dia em que o rei manda chamar o padeiro e manda matá-lo. E manda chamar o copeiro para vir servi-lo novamente. Só que quando o copeiro está saindo da prisão, José chega e diz para ele o seguinte: dá um aviso a ele. Quando você estiver lá na casa do rei, quando você estiver na mesa do rei, quando você estiver servindo ao rei, lembre-se de mim. Não se esqueça de mim, não. E ele disse: não, vou esquecer não, vou lembrar de você. E a Bíblia diz que José ficou mais 2 anos na prisão. E o padeiro não se lembrou dele. O padeiro não lembrou de José. 2 anos esquecidos. O padeiro pode ter esquecido de José, mas Deus não se esquece. O copeiro pode ter se esquecido de José, o copeiro, mas Deus não se esquece. Pode ser que aquilo que você aguardava, aquilo que você esperava, aquilo que você desejava, aquilo que você estava contando para acontecer, aquilo que você estava crendo que ia dar certo, não deu certo. Mas não importa. O certo é que o seu Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus de José era o mesmo Deus. Há o hino de, eu não sei se é de Armando Filho, mas tem uma cantora por nome Miriam, uma cantora antiga, e ela canta um hino, e ela canta alguns hinos de Armando Filho, e eu não sei se esse é de Armando Filho também, mas ela canta um hino que diz assim: nosso Deus ainda é o mesmo Deus, nosso Deus ainda é o mesmo Deus, pode tudo se findar, nosso Deus não vai falhar. Essas coisas desse tempo, irmã Bia e eu, a gente está afinado. Deus não mudou. O Deus de José é o mesmo Deus. O seu Deus é o mesmo Deus. Os dias passam, as coisas mudam, mas Deus permanece o mesmo Deus. Ele não mudou. E o que é que Deus vai fazer para tirar José da prisão? O que é que Deus vai fazer para tirar José daquela prisão? Deus vai fazer
o rei do Egito para passar uma noite em insônia depois de um sonho que tem. O rei do Egito tem um sonho, e o sonho dele o deixa muito angustiado. Era um período, irmãos, um tempo em que as pessoas viviam muito apegadas, presas aos sonhos. Elas acreditavam que os sonhos eram mensagens dos deuses, eram mensagens vindas, eram mensagens para a sua vida, eram algum recado quanto ao seu futuro, ao que estava por vir. Deus fez o rei Faraó ter um sonho, que ele teve um sonho com 7 espigas cheias, e vinham 7 espigas banguelas, vamos assim dizer na linguagem do milho hoje, né? 7 espigas de milho bem cheinhas, cheio de milho, e 7 espigas desdentadas, banguelas, e as 7 espigas magras, xoxas, comiam as 7 espigas cheias. 7 vacas gordas, e vinham 7 vacas magras e comiam as 7 vacas gordas. E o rei ficou apavorado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o rei chegava na mesa, sentava na mesa para comer, e faltava-lhe o apetite. Ele ficava sem querer comer. E quem era que ia servir na mesa? O copeiro, que há 2 anos atrás estava preso com José. E o copeiro chegava lá: o que é que lhe incomoda? O que é que o senhor tem? Que angústia é essa, majestade? E o rei: eu tive um sonho. Eu estou angustiado porque eu não entendo o significado desse sonho. E veio à mente do copeiro: há 2 anos atrás eu passei por isso. Há 2 anos atrás eu tive uma crise dessa. Há 2 anos atrás eu tive um sonho como esse. E José, lá na cadeia, interpretou o sonho. Eu vou falar para o rei: ó majestade, aquele moço que está lá na cadeia, ele interpreta sonhos. Como assim? Eu sonhei, o padeiro sonhou, e ele disse que o sonho do padeiro significava que o padeiro seria morto, o Senhor ia tirar o padeiro da cadeia e ia matá-lo. Mas quanto a mim, o Senhor ia tirar da cadeia e ia me trazer para servir na sua mesa. E como ele falou, aconteceu. Chame ele aqui, que ele interpreta o sonho. O rei mandou chamar José, e José veio para interpretar o sonho. Quando José chega lá diante do rei, e o rei conta o sonho para José, José interpreta aquele sonho, e ele diz o seguinte: que você pode, rei, você pode fazer o que você quiser, mas esse sonho quer dizer que virão 7 anos de fartura, 7 anos de bonança, mas depois virão 7 anos de fome, 7 anos de escassez. E o que é que eu faço, José? E o que é que eu faço? E José diz para ele: o senhor tem que ter pessoas sábias que administrem os seus recursos, que administrem esse reino, que tomem conta, que governem bem, para que os anos de fartura sejam acumulados, os recursos, os alimentos, comida, bens para os anos que virão depois de escassez. E o rei olha para José e diz assim para ele: e qual é o homem que eu posso escolher se não é você? Se não for você. E José passa a governar, a ser o governador do Egito. O rei entrega a autoridade de governar o reino a José. José vai ser a 2ª pessoa depois do rei Faraó lá no Egito. O rei disse: você vai mandar nos meus servos. O que você mandar eles fazerem, eles têm que fazer. Eles têm que obedecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Deus é um Deus maravilhoso, e que Ele propõe para a nossa vida bênçãos apesar das dificuldades. Não importa a vida que a gente esteja vivendo,
O Senhor, Ele vai transformar em bênçãos qualquer situação na nossa vida. Ele é poderoso para isso. Nós precisamos confiar no Senhor. Essa vida de José, que foi marcada pelo ódio dos irmãos, até mesmo pelo desprezo do pai em casa, quando ele contava os sonhos, vendido como escravo, levado para a casa de Potifar, acusado injustamente, levado para a cadeia, quando ajudou, digamos assim, confortando o coração de presos aflitos, quando sonharam do copeiro, e pediu que eles lembrassem dele, ele esqueceu por 2 anos. José continuava lá, esperançoso de que o Senhor estava cuidando dele ali onde ele estava. E nós temos muitas coisas a aprender com a palavra do Senhor, com a história da vida de José para as nossas vidas. As bênçãos de Deus, elas vêm apesar das dificuldades. As bênçãos de Deus acontecem na nossa vida apesar das dificuldades. Por mais que essa vida ela seja marcada por lutas, ou por mais lutas talvez do que facilidades, por mais talvez choro do que momentos de risos ou de alegria, de fato a vida do servo do Senhor ela vai ser marcada de bênçãos. O resultado final será de bênçãos. Ele vai aprender a agradecer a Deus, porque o Senhor o abençoará, apesar das dificuldades que ele vai enfrentar na sua vida. Enquanto José estava em casa, e os irmãos olhavam para ele, e os irmãos odiavam ele, e os irmãos viam no comportamento dele o inimigo. Os irmãos chegavam e pensavam, isso não é um irmão, é um traíra, porque ele chega e conta para os nossos pais, e eles passavam a odiar José. Mesmo assim, Deus se revelava a José através dos sonhos. Mesmo numa casa onde José ele era odiado, Deus tinha a bênção na vida dele. Ou seja, a história da vida de José é uma história marcada pela presença da bênção de Deus. Nunca faltou a bênção na vida de José. Se você pensar na sua vida, se você observar a história da sua vida, nunca faltou a bênção de Deus na vida de você. Nunca faltou. O Senhor sempre cuidou de você, o Senhor sempre cuidou da sua vida. Os irmãos, mesmo olhando para ele e vendo nele um inimigo, o pai via nele um filho querido. Jacó olhava para ele e dizia, meu filho merece a melhor roupa, e vestiu ele com a túnica colorida e comprida para destacá-lo dos demais irmãos. Mesmo que essa preferência do pai o tenha prejudicado, mas José tinha a bênção do Senhor, mesmo na casa do pai, onde ele era odiado pelos seus próprios irmãos. José está na cisterna, nós falamos aqui no início, José está lá na cova, jogado naquela cova para ser morto, diante da sentença de morte. Ele tem a bênção de Deus, por intervenção do seu irmão, de ser livre para que os irmãos demais não o matassem. A cisterna é a presença da bênção de Deus na vida de Jacó. José é tirado da cova pelos irmãos, vendido para os mercadores, para os vendedores de escravos, vendido para a companhia de compradores de escravos, que vai vender escravos na nação mais importante, talvez no lugar mais importante naquela época agora. Eles levam José justamente para a terra do Egito, para a chamada potência da época. Então, Deus está cuidando de José passo a passo. Deus está acompanhando José com a sua bênção. Foi abençoado como mordomo na casa de Potifar, mesmo que lá ele tenha sido tentado pela esposa de Potifar, mas ele não se corrompe. José é abençoado lá na prisão. Foi acusado e levado para a cadeia, mas lá na prisão Deus o abençoa e o honra, a ponto de o carcereiro entregar as chaves do cárcere em suas mãos, porque a bênção de Deus está sobre a vida dele. Mas deixe-me falar para você uma coisa muito interessante.
é que a vida de José, ela é marcada de forma tão preciosa, de forma tão maravilhosa, por visões de Deus. Aquela pessoa que tem a bênção de Deus sobre a sua vida, ela é uma pessoa que ela tem visão, que ela enxerga a bênção de Deus, o livramento de Deus, a provisão de Deus, onde os outros apenas veem sofrimento e dor. Elas conseguem enxergar: o Senhor está cuidando de mim. José olhava, por onde ele passava, ele pensava, ele estava agora na prisão, mas ele podia olhar para trás e dizer assim: por onde eu passei, eu fui bênção de Deus. Por onde eu passei, Deus esteve comigo. Então aqui eu não estou só, o Senhor está comigo nessa prisão. E o Senhor estava com ele. A vida, a prisão estreita, aquela cadeia, os ferros, as correntes, as amarras, não impediam ele de ter visão de Deus, de enxergar o além. Tanto é que quando o carcereiro, quando o padeiro e o copeiro tiveram sonhos, enquanto eles ficavam angustiados, apavorados com o sonho que tiveram, o Senhor estava mostrando para eles o futuro do sonho daqueles homens. Por fim, José é abençoado agora, se tornando governador do Egito. Mas eu quero pensar com você, para a gente encerrar, algumas coisas que a gente pode aprender com a vida de José. Eu acabei de falar para você que José, ele é abençoado. O versículo aqui diz, quando José falou para o povo, para os filhos de Israel: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José tinha esperança. José acreditava que Deus ia cumprir as suas promessas sobre a sua vida. Ou seja, isso é uma das marcas de alguém que tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, que você não tivesse vindo a um culto apenas para a gente cantar os hinos como a gente cantou hoje à noite, tão maravilhosos, ou a gente ler um texto e dizer apenas que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas e que a gente deve ter esperança nele. Mas mais do que isso, que você saia daqui aprendendo com a vida de José, as marcas que seguiram ele e que devem seguir a nossa vida também. Que nós podemos ter essas marcas na nossa vida. Primeiro, como uma pessoa abençoada. Se José é um homem abençoado, as marcas de um homem abençoado é aquele homem que tem visão do futuro. Ninguém acredita, mas ele acredita. Os irmãos dele diziam assim: olha, aí vem o sonhador. Ele sabia, o que ele via era promessas de Deus. Ele sabia que Deus tinha algo para ele e ele acreditava nisso. Ele sabia que Deus mais tarde ia dar ordens para ser cumpridas as promessas na sua vida. Ele crê nas promessas, ele sabe que aquilo que Deus prometeu a Abraão, isso aqui foi a promessa que Deus fez a Abraão, de que ia levar o seu povo, a descendência de Abraão, para uma terra prometida, para uma terra preciosa. E ele, na hora da sua morte, está dizendo: quando vocês receberem a ordem de Deus, quando o favor de Deus vier sobre vocês, que vocês levem os meus ossos daqui. Ele acreditava, ele tinha visão daquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Segunda coisa, José, ele tinha caráter, irmãos. Ele tinha personalidade. Irmãos, o crente, o cristão, aquele homem que tem a bênção de Deus, a mulher que tem a bênção de Deus sobre a sua vida, ele não pode ser mau caráter. Ele não pode ser uma pessoa que não tem valor, que não preza por valores, que não preza por respeitos, por coisas dignas. Ele está na casa de Potifar. Ele tem diante dele a mulher de Potifar. Era sua patroa, claro, mas era uma mulher toda pronta, se ornamentou, com certeza tentou de tudo para seduzi-lo, mas ele colocou no seu coração, ele colocou na sua alma, que ele estava ali para prestar serviço, para trabalhar. Ele tinha a confiança para estar na casa daquele homem, para cuidar e administrar o que ele tinha, mas não poderia tocar nela, porque ela era a mulher do seu Senhor, e ele não se deixou se envolver.
José podia usar uma desculpa, irmão, a carne é fraca. A carne é fraca, eu fui tentado. A carne é fraca, a mulher era demais, era muito bonita. E outra coisa, eu era empregado, ela mandava em mim. Vai que essa mulher me manda matar depois, ó. Ele podia usar outras desculpas, irmãos. Mas ele optou em ser fiel. Ele optou em guardar os valores. Ele disse, eu não vou me contaminar. Não. Outra coisa, eu posso ficar mal visto, mal falado pelos meus amigos. Se meus amigos souberem que eu me neguei a uma mulher, vão dizer para mim que eu não sou homem. Como é que vai ficar a minha masculinidade? Onde vai ficar essa minha honra? Mas José tinha caráter. José tinha valores inegociáveis. Nós vivemos uma sociedade que não tem valores. Você sabe disso. Nós tivemos um governo quase inelegível, já temos um ex-governador quase inelegível, já temos outro ex-governo inelegível. Vê como é que nós somos representados. Como é que são as pessoas que representam a nossa nação? Mas a pergunta é, como é que é você na sua família? Como é que é você no seu casamento? Como é que é você na sua casa? Como é que é você no seu trabalho, nos seus negócios? Como é que você é? Nós vivemos uma época de crentes caloteiros. Estava ouvindo até essa semana um pastor de uma grande igreja dizendo, é muito crente caloteiro, é muito pastor, obreiros de igrejas caloteiros. Tem comércios que não quer nem vender nada a crente a crédito, porque não confia. José tinha valores inegociáveis. Não. Ele resistiu. Uma outra coisa que quem é abençoado, como José era abençoado, tem. Os irmãos venderam José. José foi levado como escravo. Mas Potifar observou José e simpatizou com ele. Viu que José tinha alguma coisa preciosa. Potifar viu em José valores preciosos. Quando José foi acusado pela mulher de Potifar, de que José tentou violentá-la, José tentou seduzi-la, ele foi mandado para a prisão, para a cadeia. Nós já falamos aqui, se Potifar acreditasse na mulher, ele não mandava José para a cadeia. A ordem que ele ia pedir ao rei era para decapitar, era para matar José. José, é claro que tinha todo um trabalhar de Deus na vida de José, mas Potifar sabia que José era uma pessoa de caráter. Ele não tinha mandado José para a cadeia. Eu não mandava? Ué, fosse eu, o cabo vem seduzir a minha maguinha, olha, eu sabendo, rei, faraó, tem um apelo para fazer o senhor, o que é? Tem um cabo aí para o senhor dar um jeitinho dele, o que é que você quer? Eu quero somente a cabeça fora do corpo. Só isso, não quero muita coisa não, ele pendurado numa forca, tá bom demais. Eu não estou dizendo que esse é meu desejo, não, eu estou falando que com o poder que Potifar tinha, Potifar não ia mandar prender José se ele acreditasse que José realmente tentou seduzir a sua mulher. Sabe o que acontece? A pessoa que é abençoada por Deus, ela goza de confiança. Ela goza de simpatia. Ele foi para a prisão, e lá na prisão, o texto bíblico diz que o carcereiro simpatizou de José. O texto diz isso, simpatizou dele. Irmãos, seja simpático, irmãos. Deixe de causar mal-estar se você alguma vez se você o está fazendo. Seja alguém agradável, alguém que as pessoas gostam de conversar e estar junto. Alguém com quem as pessoas gostam de se reunir. Agora, uma pessoa que tem a bênção de Deus, ela também sabe aproveitar oportunidades, irmãos. Quando José viu o carcereiro
chamar o copeiro e dizer para ele: o rei mandou te chamar. José disse: é a minha oportunidade. E disse para o copeiro: ei, quando tu estiver lá servindo o rei, lembra de mim. Ele aproveitou as oportunidades. Ele teve a oportunidade de pedir ajuda, de pedir para lembrarem dele, e ele o fez. A pessoa que tem a bênção de Deus sobre a vida dele, essa pessoa sabe aproveitar as oportunidades que são lhe dadas. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem dado a você. Outra coisa, quando todo mundo está angustiado, todo mundo está aflito com os sonhos que tem, José tranquilamente diz: o Senhor vai dar interpretação. Ou seja, José está crendo o seguinte: eu sei que Deus tem me dado sonhos, porque Ele tem algo maior para fazer na minha vida. E eu não vou abrir mão dessas oportunidades. Se Deus me faz entender os sonhos, eu vou contá-los. Ele podia deixar os cabas morrer na cadeia de desespero, de angústia. Quem sonhou, quem teve seus pesadelos, que morra com eles. Não. José disse: essa é a minha oportunidade de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E ele aproveitou a oportunidade para interpretar os sonhos daquelas pessoas. Ou seja, em outras palavras, uma pessoa que tem a bênção de Deus, onde o outro vê crise, onde o outro vê: nessa cadeia eu sou um escravo, acorrentado, preso, frio aqui, que tristeza. Ele vê como oportunidades de Deus usá-lo naquele lugar, e ele se propõe a isso. Segundo, uma outra coisa que a gente aprende com José: quando alguém tem a bênção de Deus sobre a sua vida, José chega para o faraó e conta o sonho para o faraó. O faraó diz: é assim mesmo, vai vir 7 anos de fartura e depois vão vir 7 anos de fome. E como é que se faz para administrar, para se resolver esse problema? Ele disse: é só colocar alguém sábio para governar. E o faraó diz o quê? Quem é o sábio que eu vejo aqui, se não for você? Ele não se acovarda. Ele acredita que ele pode governar. Ele acredita que ele é capaz, ele é corajoso. Ele vê essa oportunidade e diz: eu aceito. Se Deus me deu a visão, então Deus pode me usar para abençoar essa nação. Deus pode me ajudar para abençoar esse lugar. E eu quero ir para a parte final realmente, irmãos, que é depois que vem a fome vem os 7 anos de fartura. José faz com que eles produzam muito, o reino do Egito produz muito, eles colhem muito, os celeiros são abarrotados, eles têm comida com fartura para os anos de crises que vier em seguida, e eles virão e vêm. Depois de 7 anos de fartura começa a vir a fome, a seca, a escassez, que duram 7 anos. E essa fome se estende aos lugares em redor e chega lá na casa do pai de José, chega na casa dos irmãos de José. E o pai de José diz assim: olha, eu estou sabendo de uma notícia, naquela crise, naquela fome que eles estão passando. O pai de José diz assim para os seus irmãos: eu estou sabendo que lá no Egito tem um governador que governou bem durante 7 anos, e o negócio lá foi tão produtivo, foi tão vantajoso, o negócio lá foi tão rentável, que eles têm comida para dar, para vender, e eu quero que vocês vão lá e comprem alimento para matar a fome da gente. E ele manda os irmãos de José irem no Egito, e nem lembram mais de José, esqueceram aquele sonhador, foi vendido como escravo, acabou-se, nós nunca mais o veremos. E quando eles vão para o Egito, que eles chegam lá para comprar comida, quem é que está governando lá? É José. É claro que eles não reconhecem mais, passaram-se anos, José está diferente, veste diferente, talvez fala diferente, mas José reconhece os seus irmãos.
José reconhece os seus irmãos. E aí vem talvez uma das maiores lições de José para a nossa vida, ou da vida de José para a nossa vida. Que é o seguinte: José, ele faz uma trama para que tragam o irmão dele, caçula, o irmão mais novo, Benjamim. Ele tem saudade, ele quer ver seu irmão. E ele faz um jeito para que os irmãos tragam o irmão caçula. E é trazido o seu irmão caçula, ele vê o irmão caçula, ele chora olhando o seu irmão. E chega... E é claro que existe toda uma trama para poder vir os seus pais. Mas quando chega o momento em que José é descoberto pelos seus irmãos, os irmãos reconhecem que aquele é José, eles ficam com medo. E pensam que José vai matar, vai atentar contra a vida deles. Porque eles foram muito maus com José. Irmão, José tinha tudo para dar apenas comida aos irmãos e mandar eles de volta para a sua terra. O que é que eu quero com eles? Me venderam, queriam me matar. Dá comida a eles, deixa eles voltarem. E José diz o quê? Nós falamos aqui a semana passada. O mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor transformou em bem. Irmãos, José é tão paciente, José é tão perdoador. E essa lição é tão preciosa para nós. Porque nós vivemos hoje a comunicação com maior facilidade. Você quer falar com alguém? É uma mensagem rapidinha, né? Não precisa nem ligar. Já foi. Manda um áudio, manda uma mensagem, um texto, alguma coisa. Um oi, o outro já recebe do outro lado na mesma hora. Oi, irmão, o que foi que aconteceu? É muito rápido para a gente se comunicar. Eu não sei você, mas é essa mesma comunicaçãozinha. Só basta uma vez a gente mandar uma mensagem e a pessoa não visualizar, a gente já fica com raiva. A gente já não quer mais nem atender a ligação do outro. Não é assim às vezes. Talvez não tenha. Se você não é assim, graças a Deus, dê graças a Deus. A gente não quer mais nem ver a mensagem do outro às vezes. Eu mandei, viu agora foi? Também não atendo não. Não quer, irmão, somente porque não recebeu, aliás, somente porque não foi correspondido na mensagem que enviou, fica aborrecido. Nós somos assim, irmãos. José ia ser morto, foi jogado num buraco podre, foi vendido como escravo, rasgaram a roupa dele, levaram a roupa dele suja de sangue para casa e disseram para o pai dele: olha pai, a gente estava lá no campo, veio a fera e matou, a gente tentou salvar, mas não conseguiu não, a roupa rasgada aqui, ó, comeram José, o bicho comeu José lá no mato. Jacó desesperado, chorando: meu filho, meu Deus, meu filho foi devorado. Foi, pai, foi, os outros disseram isso. E satisfeitos porque achavam que tinham se livrado de José. Que o Senhor nos dê a graça de, como José, olharmos com mais compaixão, com mais paciência. Sermos mais pacientes, sermos mais ponderados. Não esquecer que o Senhor nos deu esperança, porque a esperança gera paciência, irmãos. Quem tem esperança tem que ter paciência. José, ele não responde acusação nenhuma, ele não ficou resmungando, ele não ficou murmurando contra aqueles que falaram, que mentiram contra ele, que venderam ele, que esqueceram dele, não. Ele tinha consciência de que tudo o que tinha acontecido com ele fazia parte de um plano justo de um Deus eterno e bondoso. Um Deus que cuidava da sua vida. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus para nós orarmos. Sim. Não, amanhã. Irmãos, preste atenção. Baseado em tudo que a gente falou até agora sobre José, eu quero que você pense nisso, ou que você entenda isso. Nunca pense que as dificuldades em casa, as dificuldades com a família, as dificuldades no seu lar, nunca deixe que isso crie ódio, amargura no seu coração. Nunca deixe
que a amargura, que o ódio tome conta do seu coração. José foi odiado, foi vendido pela sua família, mas não deixou que o ódio, que a amargura tomassem conta do seu coração. José foi jogado na cova. Não permita, ainda que você tenha sido lançado na cisterna da vida, na cova da frustração, na cova da angústia, do sofrimento, ainda que você se encontre numa cova sem saída, ainda que você tenha caído na cova da depressão, da ansiedade, creia, Deus tem uma saída para a sua vida. Deus tem uma saída para você. Outra coisa, José, ele foi para o Egito para ser escravo. Mas se você observar, José vai como escravo, daqui a pouco ele está no campo, daqui a pouco ele está na casa de Potifar. Aprenda uma coisa, ainda que falte emprego, faça aquilo que dá para você fazer, que Deus vai honrar a sua vida. Faça aquilo que você tem para fazer, aproveite essa oportunidade. Deus vai honrar e vai abençoar você. Não falta oportunidades para a gente servir, não falta oportunidades para a gente fazer. Creia, não existem situações, por mais difíceis que seja, que o Senhor não possa mudar, que o Senhor não possa transformar. Deus pode transformar qualquer situação, por mais difícil que seja. Por fim, não se assuste diante das oportunidades que surgem. Se é para você fazer, confie, acredite, Deus é quem vai te capacitar, Deus é quem vai te dar graça para você fazer. Ou seja, Deus é quem te faz capaz. Por fim, lembre-se de onde você veio. Não se esqueça de pessoas que te deram a mão, de pessoas que te ajudaram, de pessoas que lhe abençoaram, de pessoas que foram por você e com você. Não se esqueçam. Lembre-se de ser agradecido. E com relação a tudo que fizeram, a todos os maus, a todos os maus tratos, a todas as ofensas, a todas as acusações, José colocou o nome dos seus filhos, um deles, o seu nome significa esquecimento. Ou o Senhor me faz esquecer de todo o mal que me fizeram. E do outro ele fez, o Senhor se lembrou de mim. O Senhor me abençoou nessa terra. O Senhor me trouxe para aqui, para me fazer prosperar. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja uma bênção como José. Que a sua vida seja, mesmo diante das dificuldades que você esteja passando, seja uma bênção como a bênção que foi a vida de José. Em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Nós queremos orar a Deus, agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor que Ele nos conceda a graça de continuarmos firmes, obedecendo a Ele, obedecendo a Sua palavra. Amanhã é aniversário de Sebastião, né? Amanhã é aniversário de Sebastião. Ó. Todo mundo convidado para o churrasco na casa. Se vire, agora mata o boi. Ei, vai que cola, né? Sebastião tem boi. Tem. Foi visão, viu? Eu nem lembrava, caiu assim esse boi assim, de repente. Deus abençoe Sebastião, que Deus dê muitos anos de vida, que Deus dê sabedoria, que Deus dê saúde, em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, bendito é o Teu nome. Ó Senhor, nós Te adoramos, nós Te louvamos, ó Deus, por Tua bondade. Te louvamos, ó Deus, por Tua graça, por Teu favor por nós. Te louvamos, ó Deus, porque nos amas e nos escolheste para estarmos aqui nessa noite diante da Tua palavra. Te adoramos, Senhor, porque não foi somente com José que o Senhor se importou, teve cuidado e tinha promessas. Queremos, como José, acreditar que o Senhor tem o melhor para nossas vidas, que o Senhor tem o melhor para a nossa família, que o Senhor tem o melhor para os nossos filhos. Queremos crer nisso em nome de Jesus. Pai amado, queremos rogar a Tua bênção sobre a vida do irmão Sebastião, Senhor. Queremos que o Senhor lhe dê a cada dia mais, ó Deus, sabedoria, que o Senhor lhe dê saúde, que o Senhor lhe dê felicidades, que o Senhor ajude-o e que o Senhor abençoe a toda a sua família em nome de Jesus. Ó Deus, que
a tua bênção esteja sobre a vida de todos aqui nessa noite, todos que estão adorando, todos que estão cultuando ao Senhor. Mais uma vez queremos, ó Deus, te agradecer em nome de Jesus pela vida e pela vinda da irmã Lorena, da irmã Rod, da sua irmã, a mãe da irmã Lorena. Que o Senhor abençoe a família, que o Senhor abençoe os seus familiares ali em Ipujuca, que o Senhor abençoe o seu trabalho, os seus estudos. Que seja, ó Deus, a tua bênção com toda a tua igreja, com todo o teu povo, ó Deus. Que essa semana o Senhor guarde, livre, que o Senhor supra as necessidades. E que, ó Deus, a bênção que do Senhor que repousava sobre José, repouse sobre a vida do teu povo eleito, em nome de Jesus. Sim, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, ó Deus, por tudo que tens feito em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.